livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24. A palavra do Senhor diz assim: Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. Amém, irmãos? Batseba, ela era a mulher de Urias, a quem Davi tramou a morte, a fim de esconder o seu adultério. E a palavra do Senhor diz que, após a morte de Urias, Davi toma Batseba como a sua esposa, e desse relacionamento nasce Salomão. Mas Salomão, irmãos, nasceu de um relacionamento conturbado. Salomão nasceu de um relacionamento que começou errado, de um relacionamento que começou através de um pecado, que foi o adultério de Davi com Batseba, e depois, por consequência, para tentar encobertar esse pecado, veio a morte de Urias. Mas o nosso início, ele não determina qual vai ser o nosso final. O nosso início, ele não determina qual vai ser a trajetória da nossa vida. O que determina qual vai ser a nossa trajetória, o qual vai ser, se a nossa vida vai ser de bênção, se a nossa vida vai ser de vitória, se a nossa vida vai ser de abundância, é a presença do Senhor nela e também as nossas escolhas. E a palavra do Senhor diz que o Senhor amou a Salomão. E Salomão significa amado por Deus. E Deus amou tanto a Salomão que o fez rei de Israel, mesmo existindo outros filhos de Davi na sua frente, na linha de sucessão do trono. Porque nós sabemos que naquela época o filho mais velho normalmente herdava o trono, né? E daí ia passando do mais velho, daí ia vindo o próximo e tal. E essa não foi a escolha do Senhor com relação à sucessão de Davi. O Senhor escolheu a Salomão. E agora nós vamos ler lá no livro de 1 Reis. Se os irmãos não quiserem abrir as Bíblias, as vossas Bíblias, mas só acompanhem comigo, eu acho que vai estar passando aqui no telão. No livro de 1 Reis, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 5 até o versículo 10. Amém, irmãos? E a palavra do Senhor diz assim: E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho, e disse-lhe Deus: Pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe estas grandes beneficências, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu povo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair e nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela tamanha multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E aqui, irmãos, nós podemos ver que o Senhor aparece para Salomão em sonho e pede para que ele pedisse o que quisesse. Deus fala para Salomão: olha, peça o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão começa aqui nos versículos que nós lemos, enaltecer as benfeitorias, as beneficências que o Senhor havia feito ao seu pai Davi, falando do cuidado e da bondade do Senhor com Davi durante todo o seu reinado, pela escolha que o Senhor teve de colocar ele na sucessão do seu pai. E ele veio descrevendo todas as bondades do Senhor durante o reinado do seu pai e agora no início do seu reinado. E no final, Salomão pede para Deus somente um coração sábio e justo para que ele pudesse governar aquela grande nação que o Senhor tinha colocado na sua mão, que era Israel.
E a palavra do Senhor diz que Deus se agradou do pedido de Salomão. Porque Salomão podia ter pedido, irmãos, qualquer coisa. Ele podia ter pedido riqueza, ele podia ter pedido glória, ele podia ter pedido aos seus inimigos, que o Senhor entregasse os seus inimigos nas suas mãos. Mas a única coisa que Salomão pediu foi sabedoria e um coração justo para que ele pudesse julgar. E assim o Senhor o fez, deu um coração sábio e justo para que ele pudesse julgar e discernir como não havia antes. E aqui nós podemos perceber, irmãos, o amor que Salomão tinha para com Deus. Porque ele foi grato neste sonho ao Senhor por tudo que o Senhor havia feito com o seu pai Davi e pediu para que o Senhor fosse eternamente, assim, continuasse sendo benevolente no seu reinado. E esse amor que Salomão dispensava ao Senhor, ele aprendeu com o seu pai Davi. Porque Salomão era um homem obediente. Salomão seguia o caminho do Senhor. E se nós formos estudarmos, se a gente for estudar o reinado de Salomão, nós vamos perceber que Salomão fez de Israel uma grande nação, uma nação muito poderosa. Ele tinha grandes aliados. E ele fez com que Israel se tornasse um império econômico invejável. E, além disso, ele construiu muitos monumentos, muitas obras arquitetônicas. Ele construiu o Templo de Jerusalém, ele construiu o Palácio da Filha de Faraó. E daí, aqui a gente começa a perceber que a bondade do Senhor continua se estendendo na vida de Salomão, continua se estendendo no reinado de Salomão. E a gente começa a perceber aqui o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Amém? E daí, Salomão, ele era uma referência de conhecimento. Salomão, ele era uma referência de sabedoria, ele era uma referência de inteligência. Tanto que a palavra do Senhor diz que vários líderes de outras nações viajavam de muito longe só para ouvir Salomão falar. Porque Salomão entendia de tudo, irmãos. A palavra do Senhor diz que Salomão falava de botânica, que Salomão falava de flora, que Salomão falava de fauna. E tudo o que colocava para ele discorrer, Salomão falava-se muito bem, ele conhecia tudo. E ele falava tudo de uma forma muito clara, de uma forma muito simples. E isso atraía pessoas e aliados na vida de Salomão. E Salomão estava muito à frente do seu tempo. Ele sabia muito mais do que todo mundo já havia, todas as pessoas que já haviam existido. Mas aí a gente para pensar, irmãos, e fala assim, nossa, que maravilhosa foi a vida de Salomão, não é mesmo? Dá até um pouquinho de inveja, né, da vida de Salomão. Fala, olha, tinha o amor de Deus, porque a palavra do Senhor que nós lemos no versículo fala que Deus amou a Salomão. Ele era obediente ao Senhor, ele seguia os caminhos do Senhor. Ele era sábio, ele era justo, ele era rico, ele tinha grandes alianças. Então, o que podia dar errado na vida de Salomão, irmãos? A vida dele, para os nossos olhos, parecia perfeita, não é mesmo? Mas esse homem extraordinário que foi Salomão, tudo isso que nós falamos até agora da vida de Salomão não impediu que ele errasse, que ele cometesse pecados, que ele viesse a pecar e que ele fizesse as coisas que foi mal aos olhos do Senhor. E é aqui que a gente começa a estudar um pouco mais sobre Salomão. Na verdade, até agora a gente resumiu a vida toda de Salomão, mas agora a gente vai começar a entrar nessa outra parte da vida de Salomão. E o que nós temos que entender, irmãos, é que independente de quão bom nós sejamos, que às vezes a gente acha, nossa, mas como eu sou bom, né? Assim, eu sirvo a Deus, eu vou à casa do Senhor, eu sirvo ao meu próximo. Então, assim, às vezes a gente tem aquela conosco, assim, que a gente tem aquela bondade no nosso coração. Mas independente de quão bom a gente acredite que a gente seja, independente de nós sermos amados por Deus, nós precisamos entender que a gente precisa permanecer fiel nos caminhos do Senhor. Que a gente precisa permanecer fiel nos ensinamentos do Senhor, porque a gente pode colher os frutos amargos das nossas escolhas. E foi o que aconteceu com Salomão. E um dos grandes erros de Salomão, ou talvez o maior erro que ele tenha cometido, foi ter se deixado levar nos prazeres da carne. E ele acabou constituindo casamento com mulheres de nações diferentes. E mulheres estas que não serviam o Deus de Israel. E com isso, Salomão,
ele quebrou regras, irmãos, porque havia um decreto em Israel que dizia que os homens de lá não podiam se casar com mulheres estrangeiras. Mas Salomão, ele não deu ouvidos a esse decreto. Talvez naquele momento ele achou que, como ele era um rei, ele podia quebrar esse decreto e que nenhuma consequência viria na sua vida. E assim ele fez. A palavra do Senhor diz que Salomão se casou com muitas mulheres e mulheres estrangeiras. A palavra de Deus diz que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. E todas essas mulheres, durante a sua velhice, no período em que Salomão foi se ficando mais velho, elas acabaram convencendo a Salomão a erguer altares para outros deuses. Elas acabaram convencendo Salomão a adorar e a cultuar outros deuses, levando Salomão ao paganismo. E aí, irmãos, neste momento da vida de Salomão, o coração dele já não estava mais voltado totalmente para o Senhor. O coração de Salomão, ele estava morno espiritualmente. Salomão tinha se esfriado a sua fé. E agora nós vamos ler, irmãos, lá em Apocalipse, no capítulo 3, e no versículo 15 e 16. Olha só, irmãos, o que o Senhor diz para aqueles que estão mornos na fé, como aconteceu com Salomão. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha que triste, irmãos, a vida de uma pessoa que esfria a sua fé, que perde a sua fé e que se encontra morno, mesmo estando na casa do Senhor. Olha só o que o Senhor fala aqui em Apocalipse. Quando você passa mal diante de alguma coisa que a gente come ou a gente não acorda muito bem e vem aquela sensação de vômito, a gente quer colocar para fora tudo o que não nos faz bem, não é verdade? É essa a sensação do vômito. E aqui o Senhor fala, quem dera você estivesse ou frio ou quente, mas não morno, que a minha vontade é vomitar você da minha boca, ou seja, é te tirar, né, da minha presença. E isso daqui foi exatamente, irmãos, a reação que o Senhor teve diante da mudança do coração de Salomão. E a palavra do Senhor diz que Deus apareceu para Salomão mais 2 vezes em sonho, a fim de alertá-lo, a fim de orientá-lo, a fim até de repreendê-lo, irmãos, com relação aos erros, aos pecados, à desobediência que Salomão estava fazendo. Mas Salomão, neste momento da vida dele, ele estava tão perdido e tão levado por todo esse pecado, por tudo isso que o mundo estava oferecendo, que ele se desviou dos caminhos do Senhor, que ele não conseguiu ouvir o que o Senhor estava falando para ele, que ele não conseguiu entender qual era a vontade do Senhor, o que o Senhor realmente queria para a vida dele. E daí a palavra do Senhor nos diz que Deus prometeu que após a morte de Salomão, Israel seria dividida e que ela seria entregue nas mãos dos inimigos. E olha, irmãos, o preço de um erro, o preço de uma desobediência, o preço do pecado de Salomão que gerou para toda aquela nação, uma nação que era próspera, uma nação que era até então sólida. Após a morte de Salomão, viria a divisão. E por causa do pecado de Salomão. E isso a gente pode verificar até nos dias de hoje, porque existem tantas guerras lá em Israel por poder, por terras, e tantas mortes de inocentes, na verdade, né? E o apóstolo Paulo diz, lá no livro de 2 Crônicas, que nós devemos examinar a nossa vida para percebermos se nós estamos firmes na fé. Porque a qualquer momento a gente pode se desviar do caminho do Senhor, mesmo sem perceber. Eu acredito que Salomão não percebeu que ele estava desviado dos caminhos do Senhor. Ele não percebeu que ele estava longe dos caminhos do Senhor. Do mesmo jeito aconteceu com Sansão.
A palavra do Senhor diz que Sansão não percebeu que a presença do Senhor tinha saído da vida dele. Então, assim, se a gente não cuidar, se a gente não vigiar, a gente pode se desviar dos caminhos do Senhor a qualquer momento. Então, a gente tem que sempre guardar o nosso coração e sondar o nosso coração e decidir permanecer na presença do Senhor dia após dia. Amém, irmãos? Aí nós vamos ver também que em um momento da vida de Salomão, a sua riqueza, a sua glória, as suas alianças, né, o seu reconhecimento perante a sociedade, ele permitiu que subisse ao seu coração. E com isso, Salomão se tornou um homem vaidoso. Porque daí, Salomão, mesmo sabendo da promessa que o Senhor havia feito após a sua morte, em virtude dos seus erros, dos seus pecados, que seria a divisão de Israel, Salomão lutou contra a promessa do Senhor. E ele tentou matar a Jeroboão, que foi o homem a quem o Senhor havia levantado para reinar após a sua morte nas tribos de Israel. E daí, Salomão se deixou, irmãos, levar pela vaidade, se deixou levar pelo egoísmo, se deixou levar talvez pela soberba. E o que aconteceu? Aquele jovem, no começo que nós lemos, que era um jovem inocente, e que havia pedido somente para o Senhor um coração sábio e justo, nesse momento ele estava olhando somente para os seus interesses. Tanto que ele, mesmo ele sendo o homem mais rico que existiu, ele começou a cobrar os impostos do seu povo de forma abusiva. Tanto que a palavra do Senhor diz que, após a morte de Salomão, os seus súditos vieram até Roboão, que foi o filho de Salomão que o sucedeu, e pede para que Roboão fosse mais justo que o seu pai havia sido. Mas nós sabemos, irmãos, que riqueza nenhuma, dinheiro nenhum, nenhuma vaidade, nenhuma ascensão social, nenhum orgulho, nenhum egoísmo pode comprar a presença e o amor de Deus nas nossas vidas. Nós sabemos que o mais valioso bem que nós temos é a salvação, que nos foi dada por Jesus na cruz do Calvário, no sacrifício da cruz do Calvário. Mas chegou um dia, irmãos, antes de Salomão morrer, que ele caiu em si. E que os seus olhos foram abertos, e que ele conseguiu perceber quanto ele tinha errado perante ao Senhor. E daí, Salomão vai e se arrepende. E ele escreve um dos capítulos de Eclesiastes, que é o que a gente vai ler agora, como uma forma de orientação para as nossas vidas, para que a gente não cometa os mesmos erros que ele cometeu. E a palavra do Senhor diz, lá em Eclesiastes, no capítulo 12, nós vamos ler agora Eclesiastes 12. Nós vamos ler o versículo 1 e depois a gente vai pular para o 7 e para o 8. A palavra do Senhor diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Agora a gente vai lá para o 7, irmãos. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. E o 8 agora, irmãos. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Aqui nós podemos perceber o arrependimento de Salomão perante os pecados dele, perante os erros dele, as transgressões que ele cometeu na sua vida. Do período em que ele se entregou aos prazeres que o mundo oferece e que ele saiu da presença do Senhor. E todos nós erramos, irmãos. Todos nós cometemos, somos falhos, todos nós pecamos. E fazemos o que é mal diante dos olhos do Senhor. Mas graças à morte e à ressurreição de Jesus, nós podemos nos arrepender, como fez Salomão. Nós podemos nos arrepender, nós podemos pedir perdão dos nossos pecados. E a palavra do Senhor fala que Ele nos perdoa. Então, que nesta noite a gente possa se arrepender como Salomão. Ainda dá tempo, irmãos, de se arrepender. Ainda dá tempo da gente voltar
a viver uma vida com Cristo, na presença de Deus. Porque muitas vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente está longe dos caminhos do Senhor. O fato da gente vir aqui cultuar ao Senhor não significa que a gente está na presença dEle. A gente tem que buscar a presença do Senhor, como a Adriana falou, todos os dias, constantemente. Constantemente a gente tem que estar orando, a gente tem que estar buscando ao Senhor e buscando a sua presença nas nossas vidas. Então hoje o Senhor nos dá mais uma oportunidade para que a gente se arrependa. E para que a gente volte aos caminhos do Senhor. Então, que nós possamos nesta noite nos arrepender dos nossos erros, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, que nós possamos nos arrepender das nossas falhas, que nós possamos nos arrepender das nossas transgressões. São tantas coisas, né, que se a gente for elencar aqui, que a gente tem que se arrepender. Mas saiba que o Senhor está aqui de braços abertos para nos perdoar. O Senhor está aqui de braços abertos para nos acolher. E que nós possamos abrir o nosso coração verdadeiramente ao Senhor. Que a gente possa realmente falar para o Senhor tudo que nos aflige, tudo aquilo que está oculto no nosso coração. Que muitas vezes a gente deixa lá jogado num cantinho porque dói, porque machuca, porque a gente não quer mexer. Mas hoje o Senhor nos fala, vomita tudo isso. Entrega para mim tudo isso, fala para mim tudo que te aflige. Eu estou aqui de braços abertos para te receber, meu filho, de novo na minha vida, de novo na minha presença. Eu quero fazer parte da sua vida, eu quero fazer parte da sua presença. E que nós possamos sair daqui hoje, irmãos, com essa consciência. Que essa palavra desça aos nossos corações e que nós possamos voltar a viver os planos que o Senhor tem reservado para nós. Amém?